Todos concordam com a gravação? Dê aí o seu ok. Até aqui. Ok, perfeito. Vamos lá então, vamos começar. Bom, no dia de hoje nós vamos falar sobre a identidade dos espíritos que trabalham conosco. Não que trabalham, mas que se manifestam conosco. Para a gente começar o nosso debate, vamos fazer a leitura de um texto que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, do livro No Portal da Luz. Para quem está vendo aqui minha tela, é esse livro aqui, de uma coleção, de uma das coleções do Chico com o Emmanuel, que é a coleção é a coleção Mensagens e Meditações de Emmanuel. Aí tem No Portal da Luz, tem esses dois livros aqui também, Trilha de Luz e Alma e Luz, né? Mas esse texto de hoje foi extraído do No Portal da Luz. Eu vou mexer aqui na tela para ficar melhor a apresentação aí para vocês, principalmente vocês que usam celular. Vamos lá. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava, não selecionei, foi aleatório, abri aleatoriamente, olhei aqui para minha prateleira. O primeiro livro que se mostrou foi esse, peguei, a primeira mensagem que eu peguei foi essa, eu li e trouxe pra gente. E eu troquei algumas palavras para que ficasse mais fácil, tá? Porque vocês sabem que tem os textos ali do Emmanuel que tem umas palavras rebuscadas, né, e tal. Então eu fiz umas trocas aqui de palavras por sinônimos. Também alterei alguma coisa no texto, sem, claro, alterar a essência do texto, tá? A mensagem. Então só para ficar mais fácil para a gente ler e ouvir, tá? Então é o capítulo 16, tá? Que tem o título Obsessores e Tentações. Então, antes da gente falar sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 24 da segunda parte, a gente vai falar vai ler rapidinho aí. E se tiver que debater alguma coisa, a gente também debate desse texto. Então vamos lá. Ao contato das ideias renovadoras que te envolvem, afirmas-te na disposição de estudar e servir, com vistas à melhoria que buscas. Muitas vezes, porém, te lamentas contra obsessores e tentações, atribuindo a eles os fracassos e desilusões que te sufocam. Uns e outros, contudo, são frutos da tua colheita ou circunstâncias criadas por teu próprio comportamento. Partindo do princípio de que somos mais ou menos diferentes a todos aqueles que não conhecemos, apenas sentimos atração ou rejeição por aqueles espíritos com os quais já convivemos em vidas passadas. Eu vou marcar aqui esse parágrafo porque eu quero fazer um comentário depois a respeito dele. Diante, pois, de nossos desafetos, convém fazer um profundo autoexame para verificarmos até que ponto somos nós ou eles os perseguidores e os perseguidos. Por outro lado, será correto chamar de seduções das trevas os impulsos ruins que nós mesmos não tentamos tirar do fundo de nossa alma? Estamos entre obsessores e tentações, assim como alunos estão entre colegas e dificuldades da escola. A regra é união e aprendizado. A palavra é agente de auxílio no entendimento com os irmãos que ainda não se afinam conosco, mas o exemplo é a força que nos arrasta à desejada harmonização. A prece será nosso socorro contra a força dos pensamentos ruins, mas ninguém apagará tendências ruins sem o máximo esforço de corrigir a si mesmo. Não uses a desculpa de sofrer influências ruins como motivo para desânimo e frustração. Nunca esqueça que somente a luz vence a sombra, assim como só o bem vence o mal.
Eu, quando eu li esse texto, é mais um texto em que nós podemos introduzir em estudos de diferentes temáticas, dentro da mediunidade, dentro do estudo da conduta também, né? Mas eu marquei essa parte aqui partindo do princípio de que somos mais ou menos indiferentes a todos aqueles que não conhecemos, apenas sentimos atração ou rejeição por aqueles espíritos com os quais já convivemos em vidas passadas. Eu quis voltar nesse parágrafo porque eu estava esses dias, eu assisti a uma entrevista do programa Sem Censura do Canal Brasil, eu acho que é Canal Brasil, não sei, que agora quem faz a ancoragem desse programa é a Cissa Guimarães, que perdeu o filho muito novo aí, né, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, e era uma entrevista, é uma entrevista com espíritas. Um autor com sua história bem interessante, depois eu até posso compartilhar com vocês o link disso, que é bem interessante. Outra é uma atriz, se não me engano é Ana Rosa, que inclusive eu não sabia, mas ela que produziu a peça baseada no livro, esqueci o nome agora, Violetas na Janela. E um ator que gravou o filme baseado no livro do Chico, que eu esqueci o nome agora, acho que é Sexo e Ambição, não lembro agora. Depois eu vejo e falo pra vocês. E aí eu tava viajando, sem sono, e assisti essa entrevista. E nessa entrevista tem muito ensinamento, muito mesmo. Vale a pena quem tiver um tempinho assistir. A gente lembra de algumas coisas, entende outras e aprende outras. E eles estavam falando em dado momento sobre obsessão. E que as obsessões, elas acontecem porque existem um certo grau de relação entre o obsidiado e o obsessor. Sempre. Muito estreita ou não. Ou o mais distante possível. Mas sempre existe. Então, eu lembrei, né, a questão da atração e rejeição por espíritos que já convivemos em vidas passadas. E aí, quem tem muito hábito de ler, eu não tenho tanto assim, mas minha mãe tem, minha mãe pode confirmar isso aí pra mim. Nos livros, nos romances psicografados, a gente vê muito isso, né, mãe? Sim, A gente vê muito isso, né? é verdade. A obsessão acontecendo, aí no próprio desenrolar da história, conta que lá atrás teve uma situação mal resolvida, aliás, não resolvida, e aí um espírito ficou perdido enquanto o outro caminhou, e enfim, né? Mas nessa entrevista também foi deixado bem claro que, como eu falei para vocês, essas obsessões não acontecem com espíritos encarnados e desencarnados que tiveram uma aproximação forte. Pode ter tido uma aproximação bem distante. Aproximação distante é meio estranho, né? Mas enfim, uma relação mais distante. E também pode acontecer uma obsessão enviada por um espírito que você teve alguma relação e enviou aquele espírito mais denso que não tinha relação. Mas esse processo de obsessão tem um histórico, né? E eu queria lembrar sobre isso, tá? Então aí nesse texto também a gente vai ver que as coisas ruins que vêm acontecer na nossa vida, que a gente pode achar, e muitas pessoas automaticamente já colocam como culpa nos espíritos atrasados, né, na influência dos espíritos atrasados, na verdade não são, e muitas das vezes não são influências de espíritos de baixa vibração. São consequências da lei de ação e reação, né? É igual aquela história que a gente viu no centro. De qual árvore eu estou colhendo meu fruto? Né? Eu estou plantando que árvore para colher tal fruto? Né? Tem a piada que a gente fala que de um pé de laranja eu não vou tirar limão, né?
Então, e de um pé de uma fruta eu não vou tirar outra fruta. A gente só vai cultivar o que a gente plantar. Aliás, a gente só vai colher o que a gente plantar, né? E aí quando a gente colhe algo que não é bom, que é, como ele está falando, ó, fracassos e desilusões que vão sufocar a gente, muitas pessoas acham que, eu vou no centro espírita para tirar esse encosto que tá comigo. E aí você chega no centro espírita, o guia faz lá uma limpeza, mas não tem nenhum irmãozinho. Mas a minha vida. E aí, minha vida tá andando para trás. Sim, mas não adianta você colocar. Não adianta você terceirizar. A entidade não fala isso, né? Mas a gente pode falar aqui. Não adianta a gente terceirizar a causa. A causa está em você. Né? O que pode acontecer, que a gente sabe muito bem disso, como praticantes do espiritismo, membros de um terreiro de Umbanda e estudantes da espiritualidade, a gente vai ver que agindo, né, de maneira baixa moralmente e energeticamente, a gente vai até atrair esses irmãos aí, porque a gente atrai o que é afim, né? Mas nem sempre o fracasso dos nossos momentos da vida são atribuídos a más companhias, né? E aí aqui a gente vai ver também que por estarmos e aí eu sempre volto, né, à teoria do planeta, por estarmos em conjunto nessa missão, né, desta existência, tem lá. A regra é união e aprendizado, porque a gente aprende na convivência, a gente aprende nas missões que estão ao redor. As missões que estão ao redor fazem parte da minha missão, da sua missão, né? Então, essa questão nos leva também à ideia do amor ao próximo, né? Se eu não tiver respeito e amor ao próximo, por mais que eu tenha o, abre aspas, amor próprio, né? Eu não estarei caminhando de acordo com o que nós seguimos professa, não é? Então, mais um texto que nos leva a profundas análises e reflexões e também traz ensinamentos, né? Fica aí o meu comentário. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito? Ninguém. Carlos, tudo bem? Tudo bem, dessa parte que ficou grafada aí, eu só questionaria ali a palavra apenas, que eu acho que ela fechou muito a situação que pode acontecer, entendeu? No resto eu concordo, aquele apenas ali é que restringiu muito. Eu acho que a gente sente as coisas, rejeição, atração, né? Que espíritos que convivemos em vidas passadas ou não é apenas com esses, mas enfim. Sim, tá, entendi. Entendeu? Faz sentido. A palavra apenas ela restringiu muito. E vamos fazer um minuto de stand-up comedy aqui para alegrar um pouco. Me lembrou uma historinha muito curta de que uma pessoa realmente dessas que acha dessas obsessões, aí informaram para ela de um centro que era muito bom para fazer esse tipo de trabalho, de tirar esses espíritos obsessores, blá, blá, blá. E ela foi lá, pagou um bom valor pela consulta. Quando estava sendo atendida, ela falou que era. Eu queria que tirasse esse espírito ruim que vive me perseguindo, que atrapalha a minha vida, eu não aguento mais, esse espírito tem que sair. A entidade pegou lá um pozinho, assoprou, o consulente caiu morto na hora. Oh, meu Deus. Entendeu? Stand-up comedy, Tirou na hora o espírito que estava atrapalhando a vida dele. Faz todo sentido, claro, a piada, mas faz todo sentido com o que a gente tá falando aqui, né? Tira de mim o meu mal, tira de mim o meu mal. Tirou a própria, né? Complicado, né? Exatamente. Bom, vamos prosseguir então para o tema central de hoje, tá? Que é... Deixa eu só virar a página aqui, que eu tenho um monte de página aberta aqui. Peraí, aqui. Bom, é o seguinte.
Nós vamos falar hoje, como eu falei, sobre a identidade dos espíritos. O que a gente pode trazer para a nossa realidade? Na verdade, como nós estamos hoje, né, falando como referência o livro dos médiuns, eu queria relembrar um fato com vocês, que quando você, não sei nas edições do livro dos médiuns que estão com vocês aí, mas no meu aqui, ele tem aqui, livro dos médiuns, ele fala o que é o livro dos médiuns na anticapa, que é o guia dos médiuns e dos evocadores, né? Então, por que ele se torna uma obra interessante para a nossa prática? Porque, bom, o próprio nome já diz, né? Somos médiuns e evocadores, né? O que a gente faz lá no centro, em boa parte, é evocar esses espíritos que já estão em comunhão conosco, né? Na verdade, a gente abre um ritual, mas eles já estão em comunhão conosco. Porém, para que essa comunicação, e quando eu falo comunicação, eu falo de todos os processos mediúnicos, agir em si, né? Agir em si aconteça de forma segura, não basta a gente ter a intenção. A intenção, ela é fundamental, mas não basta ter a intenção. Temos que ter também a instrução. E aqui eu trouxe uma dinâmica, mais uma vez, tá? Para que a gente discuta afirmações muito simples, um tanto óbvias, talvez. Diria eu até óbvio. Mas como que vai se tratar disso? Como é que nós vamos tratar isso? Sob essa ótica, sob a ótica da formação mediúnica. Eu trouxe 3 afirmações, nós vamos ler cada uma delas e nós vamos dizer se elas são mito ou verdade. Se for verdade, ok, beleza, fazemos comentários pertinentes, podemos até trazer exemplos que a gente lembre do próprio centro, sem fazer muita exposição, se for dentro do possível. E se for mito, a gente vai entender aí por quê, né? E, enfim, vai ser assim hoje, tá? O capítulo, ele é bem extenso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade aí de ler, ou de ler partes, etc. Né? Mas cada parte, cada parágrafo, ele mostra pra gente realidades, ele mostra pra gente ensinamentos, e que eu sempre lembro a vocês, né, que o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, como o livro dos médiuns fala da prática da comunicação e os espíritos falam de fato sobre os espíritos, eles falam muito como referência à psicografia, né? A mediunidade referência é a psicografia para eles, não excluindo as outras. Então eu sempre falo para vocês, leiam, estudem, porém adapte o entendimento de vocês para a nossa prática, né? E nesse caso a gente não precisa adaptar muito, porque a linguagem está muito... Ih, quebrei aqui o negócio, gente. Enfim, vou ter que pendurar o celular aqui. Pronto. Então, adapte, né, o estudo, o entendimento de vocês para a nossa prática, e principalmente para as práticas individuais. Bom, e aí, qual é o foco? O foco é a qualidade do meu trabalho mediúnico, né? Até que ponto eu interfiro e quem eu deixo se manifestar usando o meu corpo físico, né? E toda aquela mecânica que a gente já comentou nos outros encontros. A primeira afirmação, deixa eu compartilhar com vocês, que eu fiz uma apresentaçãozinha. Peraí, pessoal, pronto. Melhorou. Fiz uma apresentaçãozinha que é essa daqui que vai aparecer para vocês. São apenas três afirmações, né? Bom, a primeira afirmação é essa. Se um espírito riscar perfeitamente o ponto de sua falange e cantar o ponto cantado, que tem um ponto riscado e cantado, correto da sua linha de trabalho, temos a garantia absoluta de que se trata de um guia de luz? Essa é uma afirmação.
A gente entra nessa afirmação como um mito ou como verdade? O que vocês acham? É óbvio, né, gente? Mas eu quero comentários de vocês. É mito. Mito, né? Mito. Beleza. Então vamos lá. Eu estou falando de garantia do trabalho mediúnico, né? Garantia do trabalho daquele espírito trabalhador. Então o que garante a qualidade desse espírito? E esse fato aí que está em cima, tem ele saber riscar ou se colocar a cantar o ponto, influencia em algo? Vamos lá, pessoal, comentários. Agora é com vocês. Eu acho que pode ter muita influência do médium nessa questão de riscar e cantar, né? Não garante que seja a entidade. Perfeito. Sim. Perfeito. Perfeito. Né? E aí a Graça tocou numa pauta que eu já falei, uma frase, né? Que o Evangelho ali fala que o pior defeito, vamos colocar assim, né? O mais forte defeito é o orgulho. E o orgulho anda juntinho da vaidade. Né? Então esses atos aí que o espírito, né, que o guia vai fazer acontecer, a necessidade de fazer isso, a gente já vê na liturgia, como vocês falam, a cartilha que a gente segue, né? A nossa cartilha que é fundamentada na ciência espírita, ela vai dizer o seguinte: não, isso aí não é influência de um espírito iluminado, de um espírito trabalhador. Né? Ele vai ter influência do orgulho, da vaidade do médium. Mas também, Graça, você colocou perfeitamente aí a influência do médium, porque a gente estuda muito a consciência no médium na mediunidade. Né? A gente estuda muito, a gente presta atenção, a gente absorve o que isso tem de bom. Só que nós temos uma outra realidade, que pode ser, e aí vamos lá, permitido pela vibração do médium, pelo padrão vibratório do médium, pelas intenções do médium no trabalho mediúnico, a presença de um espírito de fato, né? Um espírito que? Mistificador, né? Então, nós temos essas duas situações que não garantem a qualidade. Eu acho que depende muito da situação. Eu acho que a entidade riscar o ponto ou cantar, pode ser que seja necessário naquele momento ela fazer, mas com certeza. É uma questão de ver se naquele momento aquilo está sendo uma necessidade efetiva e por isso que ele está usando, ou se ele está vindo à toa do nada, e aí a gente já acredita que seja mais vaidade mesmo do médium. Isso, à toa do nada, exatamente. Tem um fim? Vai ter um destino? Né? É coerente? Então sim, mas apenas ter a preocupação de saber riscar um ponto, né? Um ponto. Em algumas cartilhas, o ponto é a identidade do guia. Na nossa cartilha, a gente não entende dessa maneira. Né? A gente entende como instrumento de trabalho dos guias. Né? E símbolos a gente pode estudar esse outro momento também. Agora, para qual finalidade? Né? Não é apenas identificar, dizer que sei cantar, dizer isso aí. Não. Fala, Carlos. A gente que os mais velhos aqui da turma conhecem bem essas coisas aí, né, dos pontos cantados e riscados. Então a gente viu o seguinte: quem estava se desenvolvendo e sabia que naquela casa aquilo existia, essas formas existiam, no consciente e no inconsciente daquele médium, isso já ficava sendo trabalhado. Então, da mesma forma como uma pessoa é recolhida no candomblé e no dia da saída dela ela não precisa estar incorporada, porque ela já ficou lá 20 e tantos dias aprendendo que tinha que dançar,
não é o santo que está dançando, né? Da mesma forma aí, eu não sei se existe, a gente fala da mistificação dos espíritos, mas eu acho que, não sei se existe essa expressão, mas me veio essa coisa da mistificação anímica, que é você próprio Uhum. favorecer essa mistificação. Sim. E você cria arquétipos, você cria imagens, você cria essas coisas, e na hora que alguém te bota na parede lá e fala, filho, risca seu ponto aqui, filho, dá seu brado, filho, qual é a sua funda, né? Chamava de funda, que era da onde ele vinha, qual era a raiz dele. Isso, de alguma forma, já estava ali no inconsciente daquela pessoa. Não vou dizer que não possa existir isso com influência espiritual. Lógico que sim. Sim. Mas, além disso, existia muito, e ainda existe até hoje, o que eu chamo de efeito papagaio, né? Que são aquelas coisas da imitação dos líderes da casa. Uhum. Então, dificilmente se a linha de caboclo, a linha de Exus, dificilmente as coisas destoavam muito daquilo ali, porque sabia que se fosse naquele caminho ali não tinha muito erro. Não só os nomes e as formas, até os trejeitos, como também a forma de agir no dia a dia. Então, essa mistificação anímica e esse efeito papagaio, para mim, são grandes produtores de problemas nessa questão aí. Sim, sim, sim. Tem não sei se é esse o número que a gente tá, não lembro agora, mas a influência do médio a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho em outro caso, tá? Bom, deixa eu passar aqui a tela. Pronto. Outra telinha aí pra gente ver. Por exemplo, o preto velho autêntico. Fala, pai. Vamos voltar aí um pouco no ponto. Todo ponto tem um simbolismo. Então, o espírito que vai riscar o ponto, ele, entre outras coisas, precisa conhecer bem de símbolo. Detalhe maior. Quando a entidade risca um ponto no trabalho, vocês podem observar que muitas vezes ninguém entende nada. Nem o próprio médium vai entender o que está falando, quando a entidade é firme. Porque ela vai usar os símbolos fazendo uma magia energética. Não é magismo, mas é uma magia energética. Para isso, ela vai riscar numa tábua apropriada, num lugar apropriado, e utilizando todos os recursos de inteligência dela. Não é qualquer entidade que consegue riscar um ponto efetivamente perfeito. Não é. A gente assistia naquilo que o Carlos fala lá do passado dos velhos, a gente assistia às coisas mais sui generis da paróquia nos pontos riscados nos terreiros, que não tinham nada a ver. A maioria do terreiro de Umbanda, quando o sujeito sabe que vai riscar o ponto, ele decora o livro lá, 1.500 pontos cantados e riscados. O cara vai lá, aquela entidade que ele acha que é a dele, ele vai lá, decora o ponto e é o médium que risca. Essa é a realidade. Eu vi muito isso nos terreiros por onde eu andei. O cara decorava o ponto, depois eu ia no livro, olhava, é o ponto igualzinho. Então, a energização do ponto vai muito da qualidade da entidade. E o ponto não é para ser... isso eu aprendi em um terreiro sério. O ponto não é identificação de ninguém. O ponto é um trabalho de energia. O próprio ponto cantado, e aí eu louvo muito a intuição do Carlos, os pontos cantados, quando ele canta de repente alguma coisa que você nem esperava, tem uma razão de ser, porque veio de cima para baixo. É hora de você energizar com esse cantar. Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quero expor, né? Perfeito. Bom, Pedro, fala. Rapidinho, só para lembrar um fato, me lembrou aqui há anos atrás,
nessa sala aqui, que hoje é nossa, já foi de vocês, a gente sentado, a gente sentado na mesa, além de nós, estava o Augusto, né? Aham, E mais de uma vez nós falamos sobre a importância e o fundamento dos símbolos. isso aí. Lembra como discutíamos isso? O Augusto insistia muito nisso com o Pedro. Isso, exatamente. Então, você vê, se de repente hoje, só para dizer assim, a possibilidade de acontecer, vou me usar dessa forma, eu mesmo. Se me desse uma tábua arriscada, de repente, falasse assim, risca um ponto aqui, meu filho, que de energia para esse momento, para essa coisa que está acontecendo aqui agora. Eu te digo, eu riscaria sem muita dificuldade. Provavelmente no embromation miserável, mas com pontos, mas com elementos factíveis. Entendeu? Porque não seria uma coisa intuitiva, seria uma coisa de aprendizado. Uhum. Você botar aquilo, é o que muitas vezes acontece. Entendeu? Ali no dia a dia, você usar elementos que estão no seu inconsciente, tudo guardado no HD, em que em alguma hora você rearruma situações, elementos e forma alguma coisa para fazer algo acontecer. Com gosto. Sim, Ok? e mesmo que você não tivesse esse arquivo na sua mente, você como um médium que se coloca a servir, seria instrumento da espiritualidade com a sua intenção, Sim, né? Porque, sim. na verdade, nesse cenário que a gente está imaginando, você, a partir do momento que fosse selecionado, ou com o motivo de ter uma relação com aquela pessoa do trabalho com o trabalho, ou pelo fato de você ter uma bagagem energética, mediúnica, etc., para funcionar naquele trabalho, você já teria intenção. E aí a espiritualidade usaria, tá, eu vou usar agora o fluido dele, mas eu vou orientá-lo como, no caso, o símbolo colocar. Né? Agora, a partir do momento que você já tem experiência e conhece, você vai usar o seu recurso lá já arquivado, vai papapá, como você falou, né? Então, de um jeito ou de outro, tendo a intenção e a seriedade, né, o trabalho vai ser feito de maneira correta. Sim. Né? Bom, aí a gente tem agora indo para outra realidade, né, que é muito comum. Um preto velho autêntico pode eventualmente cometer pequenos erros de português ou usar linguajar simples, mas suas palavras nunca ferirão o bom senso e o respeito à vida humana. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Verdade. É. Porque o linguajar humilde, ele tem um objetivo, ele tem um motivo de existir. Né? Fala, pai. Até porque ele vai fazer de forma proposital para poder agradar os ouvidos do consulente. Exatamente, como se fosse chancelar, né? A personalidade dele. Eu ia usar até que tá alinhado à expressão mas as palavras dele nunca vai ofender ninguém. Nunca Sempre vai vai, dar existe, né? paz, Ele vai, carinho, aconchego. Isso, ele vai, como meu pai falou, agradar o ouvido, né? Isso. Dando segurança à sua identidade. Isso. E também, por outro lado, não excluindo se colocando humilde, né? Se colocando, olha só, eu sou um velhinho, tá? E tô falando aqui com você o que eu acho que o que mandaram, né? Igualando. Eu sou um velhinho que não foi para a escola. Mas tem uma experiência aí. moral, uma experiência de vidas, né? Por isso que está naquela situação ali, né? E aí a gente vê aí que as linguagens são muito próximas das outras entidades, porque eu acredito que
todas essas ideias que a gente colocou aqui em pauta, elas comungam aí nas demais falanges, né? A gente vê alguns guias, né, trabalhadores da Umbanda, que já não usam mais esse linguajar mais humilde, né, com pequenos erros. E se a gente não vai entrar agora nessa pauta, mas se a gente analisar direitinho esses cenários, né, eles já não precisam trazer o foco para essa segurança, porque naquele momento de trabalho, entendo eu que as pessoas a serem auxiliadas, elas já estão numa visão mais de receber a assistência. Elas já acreditam, já sabem que os espíritos estão ali para fazer o seu trabalho, né? Nem todos, né? Não, mas estou dizendo assim, em situações em que os espíritos, os guias que trabalham na Umbanda, né? Depois eu vou falar para vocês por que eu estou enfatizando tanto isso. Os guias que trabalham na Umbanda são poucos que a gente vê, já aconteceu comigo, eu lembro, de atuar e de falar um português mais, né, a linguagem mais próxima da nossa, sem aqueles trejeitos mais humildes, é porque já atuam ali num cenário em que a pessoa não precisa ter mais essa chancela, né? Tanto que são casos específicos, não é sempre que acontece isso. Por exemplo, temos um outro exemplo aqui, né? O espírito que nos guia, né, e se manifesta em algumas sessões, no meu pai, né, o Jacó, né? Ele Isso. usa conosco uma linguagem natural. É. Mas veja bem, ele se comunica conosco, médios que já estão com entendimento, né, diferente, né? Nós não somos tão leigos quanto anos atrás. Nós já sabemos que o português bem dito ou não bem colocado não influencia. O que influencia é a mensagem, né? E aí, veja bem que é um espírito que se manifesta para trazer uma reunião de pauta para os médiuns, né? Para a gente ali, né? Me veio esse exemplo agora, mas nós temos outro exemplo. Caboclo da Lua, por exemplo, minha mãe que sempre está comigo quando ele vira, também ele não usa mais. Inclusive, se não me falha a memória, nas primeiras vezes que ele se manifestou, isso eu lembro, ele chegou a usar esse linguajar mais bruto, mas de um tempo depois raramente ele se manifesta, mediunicamente, e quando ele se manifesta ele fala de uma maneira bem branda, até por conta do padrão vibracional dele, e não usa mais aquela situação, porque ele já vem direcionado àquele trabalho de cura. Então, quando vem a pessoa que vai passar por ele, ou ele que vai passar, né, no trabalho daquele assistente, já está numa condição de que já entendeu, já se acolheu, já aceitou que a maneira com que fala, não é nem aceitou, o que eu estou entendendo não é nem que aceitou, mas que já está inserido naquele processo mediúnico, o assistente, de tamanha forma que ele nem vai se tocar que tá falando assim ou assado, né? Então, assim, você tem várias situações que a gente pode colocar. E, claro, seja qual for, e aqui é interessante, né? Então, o preto velho é autêntico. O que a gente quer dizer com preto velho autêntico? Um guia de luz trabalhador da Umbanda, né? Não um mistificador, não um espírito ignorante, né? Nem aqueles falsos sábios, nem os falsos... esqueci agora a palavra. Enfim, que a gente falou esses dias lá no centro. Desculpa. Então, autêntico aí é de luz. E só uma coisa, eu enfatizei na minha fala, em muitos momentos, espíritos trabalhadores da Umbanda. Fala, Alexandre, depois eu encerro, pode falar. Boa noite. Boa noite. Essa situação do preto velho falar no linguajar dele, num linguajar mais simples, talvez seja até para o consulente acreditar, porque se falar comum, talvez o consulente não acredite, né? Sim, exatamente. Vai achar que é brincadeira.
Exatamente. Meu pai falou isso de outras palavras, né? Meu pai falou Isso aí, é isso aí. agradando o ouvido, né? É isso aí. Confortando de certa forma. Mas é isso mesmo, Alexandre. Faz todo Facilitando a empatia. sentido. Facilitando a empatia. Essa foi o Perfeito. fundamento quando criaram esses arquétipos da Umbanda, Sim, que, na verdade, né, o que você está falando, os espíritos da Umbanda isso. são os mesmos espíritos do Espiritismo, Sim, somente se apresentando com nomes e com trejeitos diferentes para facilitar a empatia, que na época seria com o povo mais humilde. isso. Então, Exatamente. mas a gente vê na nossa casa claramente essa mudança, né, ao longo dos anos, Sim, onde as entidades, eu como fico, né, rodando ali o tempo todo, observando, vendo, né, há uma nítida diferença, uma limpeza na linguagem das entidades, que vão cada vez perdendo mais os trejeitos, porque, como você falou, Pedro, as pessoas que já estão indo ali já não têm mais a necessidade, muitas das vezes, daquele trejeito, porque elas veem a essência mais forte do que o maneirismo que podia estar acontecendo. Em alguns casos, ainda tem pessoas que precisam disso, sim. mas cada vez mais está tendo essa limpeza. E muitas pessoas que, como você falou, já nos acompanham, aliás, não nos acompanham, mas acompanham a nossa casa, se no meio da consulta, né, o guia já começar a depurar aquela linguagem, a pessoa não vai estranhar, não vai desconfiar da incorporação, né? E esse pequeno debate que a gente gerou em volta dessa afirmação aí, ela é muito importante, e vamos lá, para o papo mediúnico, né? Para nós médiuns. E aí eu coloco quem está aqui hoje. Eu, meu pai, Bárbara, né? Bia, que atua também na incorporação, o André, que está começando agora. Esse debate todo, claro, pautado nisso aqui, né? Pautado nesse manual aqui que eles colocam. Vou ler de novo o subtítulo oficial do livro, né? Que eu já esqueci. Guia dos Médiuns e dos Evocadores, nos dá segurança para ter o desenvolvimento da consulta, da comunicação do espírito de forma tranquila, né? E a gente sabe por que agora, vocês que são mais novos, sabem por que existe essa linguagem mais simples, mais humilde, com alguns erros, etc. Vocês agora estão entendendo por quê. E sabe também que ela pode deixar de existir em algum momento, momentaneamente, para sempre, naquele guia, etc. Entendeu? Claro que, moral da história, existe de forma empática, como o Carlos colocou, que era isso que eu ia falar, né? De forma empática, né? Para que a gente consiga atingir, a gente enquanto Umbanda, né? Historicamente, a gente consiga atingir pessoas mais humildes, né? Com esse estereótipo. Mas se a linguagem se alterar e a mensagem não, fiquem tranquilos. A mediunidade de vocês estará funcionando. Estará intacta ali, intacta no sentido de não teve alteração moral, que é isso que interessa, né? Nós estamos entendendo já há alguns meses, já há alguns anos, aliás, que o que interessa é a alteração moral. Tem que ser mais moral, não menos moral, né? E é isso. E a gente tem aqui uma terceira e última afirmação, tá? Bom, a primeira a gente falou, só pra gente revisar, a gente falou sobre atitudes do guia, como riscar ponto, cantar o ponto bonitinho, se isso garante que ele é um guia de luz ou não. Isso não garante, o que garante é a sua conduta, através das mensagens ditas. Passamos pela como linguagem utilizada, né? Que isso não altera a sua moral, que vai alterar a moral que
ele vai dizer, e como vai dizer também. E a terceira e última, né, que as duas primeiras nós estávamos falando exatamente da identidade do médium. Só que como a gente trabalha com uma mediunidade muito enérgica, né, muito impulsiva ali, a gente vai falar um pouco também do médium, né? Então, a vaidade do médium no sentido do desejo de incorporar o guia mais forte, mais bonito ou com o nome mais famoso, é a principal porta de entrada para espíritos mistificadores no terreiro. Mito ou verdade? Verdade. Verdade verídica. Verdade verídica, não é, gente? Verídica e perigosa. E Exatamente. muito perigosa. Muito perigosa. Muito perigosa. Muito perigosa para os dois lados, né? O assistido e para quem assiste. O médium e o consulente no nosso vocabulário, né? E aí, como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ser consertado? Bom, eu acredito, eu entendo que cada caso é um caso, né? A gente não pode não. Fica muito difícil generalizarmos as questões. Generalizar nesse caso aí é perigoso. É muito perigoso. É. Exatamente, é muito perigoso. Porque você tem questões, desde questões de fraqueza energética, passando por fraquezas psicológicas e espirituais. Quando eu falo psicológicas no âmbito do nosso encontro, eu estou querendo dizer espirituais. Mas principalmente pela fraqueza moral. Isso. Que aí é a fraqueza da parte espiritual. E chegando até em questões do corpo, da cabeça, da química da cabeça, né? Porque o que acontece no nosso cérebro é pura química. Falta de uma substância, excesso de outras, né? Então, se um médium tem lá suas questões da medicina da Terra, vai lá, meu filho, você vai tratar isso aqui, tá? E vamos em paralelo tratar sua mediunidade. Se for só espiritual, vamos tratar lá e conversando também. Porque, de novo, como eu falei, eu já levei várias vezes essa frase lá para o centro, porque está escrito em uma das obras. O orgulho e a vaidade é o maior inimigo de qualquer ser, não necessariamente sob a ótica da mediunidade, mas se é o maior vilão para qualquer ser, para a mediunidade vai ser também, né? Então, nós temos como consequência da mistificação o horror que faz, né? Atitudes que vão expor, podem ter atitudes que vão expor médiuns, que podem expor assistentes ao ridículo, né? Que, na verdade, espíritos que não estão no trabalho para o bem, eles estão para fazer tudo o que é de ruim, a qualquer preço, né? Então, como meu pai falou, a saúde moral é a que pesa para que isso não aconteça, né? E eu fiz aqui umas anotações. Não, era isso mesmo, né? Então, assim, a nossa preocupação, enquanto casa espírita, casa de umbanda, né, casa onde existe o fenômeno da prática da mediunidade, é esse, né? Como é que eu estou colocando o meu trabalho? Como é que eu estou fazendo com que ele aconteça? Eu estou permitindo quais espíritos a se manifestarem? Eu sempre vou bater nessa tecla. Os espíritos se manifestam porque eu deixo. Isso não significa que durante um ritual, e aí eu vou me colocar como exemplo na última sessão, mas isso aí vai servir de exemplo para qualquer pessoa. Qualquer um de nós vai lembrar de um fato parecido que aconteceu consigo. Isso não significa que durante um ritual em que você está lá de coração aberto, disposto, com as boas intenções, e você vai servir de instrumento de trabalho. Mas porque eu estou permitindo a partir da minha vibração. Foi o que aconteceu no final da sessão, quando Bárbara me olhou, Isabela, Beatriz, Gabriel, vendo minhas pernas tremendo, e eu achando... Eu nem sei o que eu estava achando, confesso a vocês que eu nem sei o que eu estava achando, e
acabou a sessão, o seu Xangô vem e fez o que fez, que era, né, já para organizar ali o terreiro para a obra, né? Então tinha que guardar aquilo lá, né, que vocês lembram, de maneira adequada, correta, e o resto poderia, né, ir com a intenção boa de todo mundo. Então, assim, ali eu poderia dizer, você não quis deixar e o espírito veio. Não é bem assim. Não é apenas eu não querer. Quando eu falo para vocês que nós permitimos quem a gente quer, significa que qual é a minha vibração que permite com que espíritos de tais vibrações se manifestem. E aí sim, é eu querendo ou não. Porque a minha vibração aumenta, num padrão elevado ou num padrão mais atrasado, mais denso, quem vai definir isso sou eu. Não é o meu Exu, não é o meu caboclo, não é o meu preto velho, não é a minha pombagira, não é o meu herê, nem meus santos de cabeça. Quem vai definir se meu padrão vibracional está baixo ou alto sou eu, né? A saúde que meu pai falou agora, moral, quem vai alimentar e deixar saudável sou eu. E a partir daí eu vou permitir quais espíritos de quais vibrações se aproximar, aquelas que forem alinhadas ao meu padrão vibracional. Então, essa é a tradução da simples frase que eu coloco sempre para vocês. Só vai entrar, isso no sentido figurado, né? Só vai se manifestar no meu corpo espíritos que eu permitir. Mas vai permitir de acordo com o meu padrão vibracional. Pode acontecer de eu dar passagem a espíritos mistificadores, fazer e acontecer. Pode acontecer, e aí vamos lá, vamos pensar em níveis mais ou menos equilibrados de vibração. Esse seria um nível bem desequilibrado, né? Agora um intermediário, que ainda não é o elevado. Nenhum espírito se manifestar, nem os meus guias de luz de trabalho, nem os guias mais atrasados. Estou ali quietinho, não estou conseguindo. Também já é um sinal de que, se você tem aquela faculdade mediúnica que existe para você cumprir sua missão e ajudar o próximo, ela não está funcionando, temos que repensar em alguma coisa. E temos o caso natural, que é manter-se em vigília cotidianamente, rotineiramente, né? Não só em vigília, né? Orar e vigiar, né? Manter a fé equilibrada e ali organizada na sua mente. E manter a vigília. E colocar-se à disposição. Porque quando você serve, você é servido. Quando você é servido, você também serve. Fala, Carlos. Antigamente, até há tempos atrás, eu no afã de querer ajudar, dentro da minha função, né, de curimbeiro, eu percebia que um determinado médium estava com dificuldade de incorporar, muitas das vezes eu me esgoelava com 3, 4, 5 pontos, tentando fazer uma vibração para ajudar aquele médium. Sim. Com o tempo eu fui aprendendo que nem toda hora é hora de acontecer isso. Uhum. Então, hoje, eu sei exatamente que, assim, no bom português, eu fiz a minha parte, não aconteceu, e eu tenho visto isso acontecer muito, é porque ou aquele médium não está bem realmente e ele vai ficar quieto, Sim. ou ele está escalado para um outro trabalho que não é o da incorporar naquela hora. Exatamente, verdade. Eu esqueci de Isso colocar tem esse fato acontecido também. muito na cura e em determinadas desobsessões. O médium fica reservado energeticamente para uma outra função que ele vai ocupar na frente. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, isso para mim é uma evolução da forma mediúnica. Entendeu? Onde você não necessariamente, você começa a ver que não necessariamente você só vai ser útil através da incorporação naquela hora. Mas você é ali um depósito energético guardado para uma função que vai acontecer. Exatamente. É a outra vertente do médium quietinho, né? E eu queria que, assim, eu separei dois
dois pedacinhos aqui, dois parágrafozinhos, Sim. que eu queria destacar aqui, porque, para mim, a tônica desse livro, desse capítulo, então, é muito isso, pergunta assim, quem está aí? Não, tá. Quem é você? Para mim, a tônica desse livro, desse capítulo, é quem está aí? Uhum. O espírito está aí. Como é que ele está se comportando? Então, eu separei o primeiro, que é o seguinte. Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente sem que isso acarrete consequências. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Que é outra coisa que eu observo muito, é um rodízio de entidades como se fossem especialistas dependendo do trabalho que tenha que ser exercido. E muitas das vezes, hoje em dia, esses espíritos nem dão mais nome. Esse não, Só vem e faz o trabalho. Vem e faz o trabalho. Uhum. Além daquela famosa pergunta, daquele questionamento que sempre fazemos. O espírito que está se apresentando ali é sempre o mesmo? Isso já manda. Pois é. Porque ele fala isso aqui, os espíritos superiores formam uma coletividade. Uhum. Eles podem se substituir de acordo com a necessidade. Não, deixa assim. A outra parte que eu separei, ela tem a ver mais com o médium. Uhum. E diz o seguinte, a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Uhum. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Então, tomemos cuidado. Uhum. Um espírito, vamos usar a expressão daqui da Terra, né? Todo 71 Sim. tem que ser simpático e comunicativo. Vai ser convincente, né? Convincente, simpático. Então, o espírito pode se apresentar ali numa boa, com um palavreado maravilhoso, boas colocações, Uhum. mas não está com aquela consistência toda, né? Então, é o orar e vigiar sempre. Orar e vigiar sempre. Sempre, sempre. Exatamente. Isso aí. Vai lá, pai. A colocação que o Carlos fez ainda agora, de que o espírito às vezes não vem porque a função vai ser outra, está uma constante na nossa sessão. Na última sessão, não sei se vocês observaram, mas o André e a Beatriz não conseguiam incorporar. E, de repente, foram para a sala de cura. Uhum. Que eles, naquele dia, era deles, a sala de cura. Por uma razão que eu não compreendo, não sei, tá? Porque o alcance da gente sobre as decisões do astral são pequenas, o nosso alcance é pequeno, mas aconteceu exatamente isso que o cara falou. A função deles naquele dia não era de trabalhar com o espírito de incorporação. Era expressamente a utilização deles na cura. Como já aconteceu, creio eu, com outros médios. Sim? Você não vai trabalhar hoje, você vai para a cura. Como pode acontecer com todos os médios. Na realidade, todos os médios da Casa de Caridade são médios de cura. Então, a entidade da Bárbara, nessa última sessão, a vovó dela veio lá, só trabalhou para uma pessoa. Não deu consulta a ninguém. E esgotou, acabou com a Bárbara. Estava trabalhando com uma pessoa e acabou com ela. Um trabalho muito específico para aquela entidade. Como é que isso? Não sei. E a gente não vai conhecer tudo. Tá? Então, essas mudanças de ritualística, de sei lá como chamar aquilo na nossa casa, essas mudanças vão ser uma constante na vida da gente. Hoje é muito diferente do que 13, 12, 14 anos atrás. Nós já avançamos um bocado,
para uma especialização da casa para determinados ramais da Umbanda, para determinados ramais de ritual, para determinados ramais de direção de como fazer. Nós temos muita mudança no nosso trabalho. E vão acontecer outras. Nós vamos passando pelo aperfeiçoamento feito de cima para baixo. E não me surpreende mais nada disso. Antigamente chegava perto do Carlos, que é isso, pô? Chegava para... Pô, hoje nada me assusta. Hoje, para mim, tudo já entra no sangue com uma facilidade extrema. Vai fundo. Só completando, porque eu vejo muito dessa forma que a gente está trocando o eu me garanto, ou depende só de mim, pela confiança na direção da espiritualidade. Isso aí. Isso é muito importante, porque quando a gente cria essa confiança, e vou usar a palavra que você botou no último estudo, que foi a certeza, Sim. certeza do comando deles, certeza de que eu estou indo, pelo menos, buscando o caminho certo, certeza que eu estou me tornando um canal melhor e mais limpo. Então, a gente passa a ver que as coisas acontecem de forma mais tranquila, porque a gente aceita melhor, por causa da confiança que a gente vai tendo na direção deles. Por causa da certeza. É isso. Então, aí. E essa certeza só existe porque a gente se instrui. Né? E porque a gente confia. Procura. Exatamente. A gente procura se instruir por conhecimento e certeza de caminhar com a confiança no que vem do alto. Exatamente. Bom, pessoal, vou encerrar a gravação agora.